hoje o presidente do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso, deu uma decisão determinando que os policiais militares de São Paulo em operação devem, obrigatoriamente, usar câmeras corporais com gravação ininterrupta e de acionamento automático, contrariando uma outra proposta feita pelo governador de São Paulo, a de que as câmeras fossem acionadas automaticamente em casos específicos, como com a detecção de som de estampidos e tiros, movimentos bruscos, aproximação de ocorrências, ou quando a câmera seja desativada manualmente ainda no local da ocorrência. Só que esse sistema ainda não apresentou viabilidade técnica, impedindo o uso das câmeras corporais até que isso acontecesse. É bom ressaltar aqui, logo de cara, que tanto o governador Tarcísio quanto o secretário de Segurança Pública de São Paulo, o Derrite, já mudaram a sua própria opinião e se tornaram a favor das câmeras policiais colocadas ali, né, as câmeras corporais em policiais, reconhecendo que essas câmeras elas protegem o bom policial e elas responsabilizam o mal policial. Mas o ponto mais importante dessa discussão, gente, não é esse. É o fato de que o STF, mais uma vez, com apenas uma canetada e por meio de uma decisão monocrática de um ministro, interferiu na gestão de políticas públicas de um outro poder, nesse caso o Poder Executivo Estadual, atropelando as atribuições e prerrogativas do Estado de São Paulo, violando a sua autonomia e criando políticas públicas, todas coisas que o Supremo não tem competência para fazer. Fica aqui comigo que eu vou explicar para vocês 3 pontos principais dessa história. Primeiro, quais foram os fundamentos da decisão do Barroso? Segundo, por que a decisão viola preceitos constitucionais básicos? E terceiro, por que ela é injusta, já que contém um duplo padrão e uma hipocrisia que eu vou contar para vocês que são flagrantes. Então vamos lá. O ministro Barroso, ao dar essa decisão, ele apresentou 9 fundamentos diferentes, gente. Primeiro, ele alegou que políticas públicas elas não podem retroceder em relação a direitos já conquistados, como a transparência e a redução da letalidade policial. Ele também entendeu que o uso de câmeras policiais é um meio essencial para garantir a transparência e prevenir abusos na atuação policial, cumprindo o dever estatal de segurança pública. Em terceiro lugar, ele entendeu que a transparência e a publicidade foram violadas com a falta de informações claras sobre o programa de câmeras proposto por Tarcísio. Em quarto lugar, ele entendeu que a falta de viabilidade técnica do modelo do Tarcísio representaria um risco de que o direito à vida e à segurança não seriam protegidos de forma adequada. Em quinto lugar, ele alegou que a vida, a dignidade humana, a integridade física estariam comprometidos pela letalidade e violência policial. Em sexto lugar, ele entendeu que o programa de Tarcísio não garante a efetividade da proteção dos direitos fundamentais, justamente por conta da falta de viabilidade técnica. Sétimo, disse que o programa de câmeras com falhas técnicas contraria a implementação da eficiência governamental, que é um dever de Estado. Oitavo, alegou que o STF tem o poder de suspender atos que representem um grave risco à ordem pública e à segurança. Por fim, em nono lugar, ele aplicou precedentes ao STF sobre o uso de câmeras corporais para reforçar que essa tecnologia tem um efeito positivo na redução da violência policial e na promoção da transparência. Certo, então esses foram os 9 pontos que foram usados pela decisão do ministro Barroso para justificar uma interferência grave no Estado de São Paulo. Agora você entendeu a decisão do Barroso. Essa era a primeira coisa que eu queria olhar com vocês, explicar para vocês. Mas agora, avançando, em segundo lugar, por que essa decisão viola preceitos constitucionais básicos? Gente, é simples. A nossa Constituição prevê separação entre os poderes e define as competências de cada um. A segurança pública, incluindo a organização e o funcionamento das polícias civis, militares, é de competência dos estados. Isso é o que diz o artigo 144 da Constituição. O STF, ao obrigar São Paulo a implementar câmeras corporais na marra, e está interferindo diretamente em uma política pública de segurança que é gerida pelo governo estadual e não pelo governo federal, muito menos pelo STF. Isso viola a competência de outro poder. Vejam que aqui nem se trata de discutir se a política pública é boa ou é ruim, se câmeras corporais em policiais é bom ou não. Inclusive, nem há mais discordância em relação a isso agora em São Paulo, agora que o Tarcísio e o Derrite já se declararam a favor dessas câmeras, dizendo que elas protegeriam o bom policial, o que é a verdade, e se trata, mais uma vez agora, qual é o problema real que a gente tem que enfrentar? É o STF decidir todas as questões da vida pública brasileira. Se trata o problema central do STF avaliar uma política pública de outro poder,
que tem competência para fazer isso e derrubar essa política pública do outro poder, porque simplesmente o STF deu na telha dele que ele discorda, que é ruim na visão dele, ele não gosta dela, não importando que os outros ministros, esses ministros do STF, eles não tenham sido eleitos, que eles não tenham voto algum em política pública, que eles não façam parte nem do poder executivo, que executa as políticas e formula parte delas, nem do poder legislativo, que vota políticas públicas, não. Se trata, gente, aqui do STF, está criando e definindo políticas públicas, dizendo o que é melhor e o que é pior. E tudo isso é muito perigoso. É mais poder ainda para um STF já anabolizado. É uma violação da soberania do voto popular e da autonomia dos demais poderes. É mais uma manifestação do ativismo judicial, da juristocracia, da visão progressista de que há pessoas ungidas, mais preparadas, a quem cabe empurrar a história e tomar as decisões no lugar da população, no lugar do Congresso, que seria para eles uma massa de ignorantes a ser tutelada e que não sabe o que é melhor para si. Isso é absurdo. É a visão que fazem eles descriminalizar as drogas lá no STF, descriminalizar aborto, definir políticas públicas para pessoas em situação de rua, ou ainda, quando eles interferiram na segurança pública do Rio de Janeiro, proibir o uso de helicópteros, o que em operações nas comunidades, nas favelas, o que se revelou altamente nocivo para a gestão da segurança pública no Rio de Janeiro. Ou seja, eles se metem onde não deve e para fazer o que não sabe. E aí nós chegamos ao terceiro e último ponto para encerrar. O duplo padrão e a hipocrisia. São Paulo sequer é o estado brasileiro que mais possui aí criminalidade maior, que tem os índices maiores de criminalidade. No índice de mortes pela polícia do estado, com dados agora de janeiro a outubro desse ano, a taxa de mortes por 100 mil habitantes do estado de São Paulo é 1,79, menos de 2. São Paulo está na 15ª colocação, enquanto lá na frente estão quem? Amapá, com 17 pessoas mortas pela PM, a cada 100 mil habitantes, 10 vezes mais. E a Bahia que é controlada pelo PT há quase 20 anos e que tem a segunda polícia militar mais violenta e que mais mata no Brasil inteiro, com 10 mortes a cada 100 mil habitantes. Por que a decisão, então, foi apenas para a PM de São Paulo, que é menos letal, e não para a PM da Bahia? Aliás, se a política pública defendida pelo STF é tão boa assim, por que não foi aplicada para a PM do Brasil inteiro? Isso a decisão não explica e fica um grande ponto de interrogação. Agora eu quero ouvir a sua opinião. Você concorda que se essa decisão vale para São Paulo, devia valer para o Brasil inteiro? E mais, por que você acha que não está aplicando para a Bahia, que sempre foi governada pelo PT, e sim para São Paulo, onde está sendo governada pelo Tarcísio? Conta aí para mim nos comentários.